Bem-vindos ao Finanças a Contar desta semana. Vamos falar sobre contas menor. Sem dúvida nenhuma que ao abrirmos uma conta bancária para o nosso filho, vamos estar a preparar o futuro dele. Mas será que sabemos quais são as vantagens, quais as particularidades e o que podemos fazer com a conta menor? É sobre isto que vamos conversar com o Vítor Ribeiro, fundador da Futureproof. Olá, Vítor, bem-vindo. Olá, Karina. Vamos falar de um tema que eu gosto particularmente, que são as contas menores. Devo abrir e quando uma conta para um menor? Bem, na minha opinião, deve-se abrir logo que possível. Sei que existem muitas visões em relação a isto, mas quanto mais cedo começarmos a investir e a poupar, neste caso poupar e depois investir, melhor. Porque o fator tempo é, sem dúvida, um dos mais importantes. Eu costumo dizer que o tempo é o ingrediente principal num plano de investimento e num plano financeiro de sucesso no futuro. Vítor, nós temos, quando falamos de menores, temos a conta à ordem do menor, que tem os representantes legais, que são os pais e a criança é o titular. Acha que também devemos ter uma conta menor à ordem aberta para a criança desde cedo? Ou fazer, por exemplo, as poupanças não associadas à conta da criança, mas à nossa? Porque há muito esta dúvida. Sim, há muito esta dúvida. Eu penso que essa dúvida existe porque havia poucas opções de investimento e de poupança nas contas menores. Isso era muito visível há uns anos, com poucos bancos a trabalharem esse segmento, digamos assim, mas hoje em dia já não é bem assim, ou seja, já temos muitas opções dentro das contas menores, que sejam com os representantes legais, os pais ou alguém que seja investido desse direito. De facto, hoje em dia as contas à ordem não existem só como contas de poupança ou com contas de capital garantido, com depósitos bancários. Existem outras opções de investimento, como por exemplo fundos de investimento, os PPRs, os seguros de capitalização, os ETFs, os fundos que fazem bolsa, ou seja, há outras opções para investir. Portanto, há essa possibilidade. E agora falando na conta à ordem menor, a conta à ordem menor não tem despesas, não é? Sim. Mais ou menos até que idade? Sim, até à adolescência, digamos assim. Eu acho que varia um pouco com o movimento financeiro e de banco para banco. Era isso que eu ia dizer também. Portanto, sim. não é bem fixado em relação a isso. Ou seja, há aí uma opção de que quando os menores não têm meios de pagamento e as contas têm poucas transações, de facto são gratuitas em termos de custos de manutenção. Também são isentas de custos na mudança de titularidade. Por exemplo, um representante sai, entra outro, ou até quando o menor atinge a maioridade, mas, digamos, a partir do momento em que começa a ter meios de pagamento, transações, transferências, alguma utilização, digamos, os bancos começam também a cobrar algumas comissões. Uma das dúvidas que existe muito também associada a este tipo de conta é a questão do home banking, que é, eu sou utilizadora do home banking, utilizo para fazer transações da minha conta e do menor. Sim, também é possível. Também é possível. Não digo em todos os bancos, mas e o que é que eu posso fazer? Posso fazer tudo na mesma? Posso transferir o dinheiro, por exemplo, da conta do menor para o meu? Aí terá menos custos? Mais ou menos. É possível isso, cada vez mais também. Hoje em dia o representante tem, digamos, autonomia para transferir de um lado para o outro, uma conta dele ou para a conta do menor. E também é o representante que faz todas as subscrições eventuais de produtos financeiros, neste caso de investimento e de poupança. Através do home banking também já é possível em quase todos, digamos, os bancos que eu conheço, há muitos que já fazem essa situação. Há apenas alguns produtos que estão vedados e aí é preciso fazer uma subscrição em papel ou através de outros mecanismos. Mas o home banking já funciona na generalidade dos casos. Na sua opinião, por exemplo, e considerando aqui a conta à ordem do menor, o suporte para fazer tudo o resto, acha que poderá ser uma facilidade para ensinar à criança também a ela ter conhecimento daquilo que tem no banco, não é? Para os pais, acompanhar os pais também naquilo que os pais vão fazer, depósitos ou mesmo até poupanças. Sem e quem dúvida. sabe, a mesada, por exemplo. Isso mesmo. Eu também concordo com isso. Sou um defensor desde muito cedo. Claro que não é possível, se calhar antes dos 12 anos, ter essa possibilidade, mas eu diria que acompanhar e mostrar até o extrato à própria criança, eu penso que é fundamental ensiná-la as partes que compõem a conta, digamos, a parte do depósito, como é que se faz um depósito, como é que faz uma transferência, até ver como é que estão as aplicações. Eu falo por mim, pelos meus filhos, eles gostam muito de ver como é que estão as aplicações deles e, portanto, julgo que é um bom princípio também de ensinamento e de educação financeira para o longo prazo,
sabemos como é que funcionam as transações, por exemplo, como é que se consulta até o home banking, as regras de segurança, que tipo de cuidados devemos ter, e cada vez há mais opções, portanto, sim. Sim, hoje em dia nós temos muitas opções também associadas àquilo que é quanto à ordem, mas é desde cedo que devemos falar sobre isto também com a criança, não é? Sem dúvida. Também ligado ao banco, não é? Também porque os pais vão depositar a conta, vão depositar na conta, etc. E até levá-lo, eu digo muitas vezes isso, levá-lo até a depositar as prendas que recebem em dinheiro, a ir ao banco depositar, portanto acho que é um caminho interessantíssimo. E eles gostam, pelo menos a experiência que eu tenho é que eles gostam disso. Que é diferente a novidade também. É novidade. E falar sobre estes assuntos, eu penso que tem sido feito um grande trabalho nos últimos anos sobre isso, por muita gente, inclusive por este programa, não é? E, portanto, eu julgo que é importantíssimo continuar a demonstrar esse interesse e as crianças terem contacto desde muito cedo com aquilo que são os cartões, o home banking, os investimentos. Sim, que depois vai ter um impacto muito significativo no futuro delas também. Sim, sem dúvida. E até haver um plano de investimento, um plano financeiro adaptado àquilo que são os objetivos de cada criança, não só dos pais, dos representantes, mas também da própria criança. E até porque depois, muitas das situações que acontecem é que as prendas podem, por exemplo, os avós, os tios, eventualmente os amigos, podem transferir para a conta da criança e ela pode realmente começar a ver os seus objetivos a concretizarem-se a longo prazo. Quando nós falamos deste tipo de conta à ordem, e já vou à parte das poupanças, que também é importante, nós podemos ter aqui, e queria que me dissesse aqui, idades e o que é que aconselha, nomeadamente para a criança poder ter um meio de pagamento utilizando a mesada e a semanada conforme vai sendo disponibilizado pelos pais ou através das prendas ou o que for. Os cartões de débito são um meio, digamos, também há cartões de crédito, até pré-pagos, por exemplo. Mas eu diria que o cartão de débito será o mecanismo ideal para a criança começar a fazer a utilização da sua mesada ou até de pagamento de alguma situação. Por exemplo, eu aconselho muitas vezes as pessoas a dizerem, ok, se quer comprar, e eu vou dar o exemplo do ténis, que é um desporto que me diz muito, queres comprar uma raquete de ténis? Sim, senhor, eu pego no teu dinheiro, no teu cartão, e vais à loja e compras a tua raquete. Eu até vou lá e tenho incentivo a que ele faça isso. Portanto, eu acho que desde muito cedo, claro que não é possível desde muito cedo porque não há essa possibilidade, mas eu diria que a partir dos 12 anos, na generalidade, já é possível ter um cartão de débito associado à conta e utilizar esse cartão para fazer a utilização dos mecanismos, ir ao cinema, até usar até a app, que não é muito fácil em alguns casos, mas os bancos digitais, nas suas generalidades, já possibilitam a sua utilização. Já facilitam o processo também, não é? Sim, até a abertura de conta é muito simples, cada vez mais. Não é? Sim, eu diria que aí acrescentaria aquilo que disse, a questão do cartão pré-pago, porque eu confesso que sou fã, principalmente para a questão das crianças, porque eu fixo ali um valor onde eu carrego, ela só pode gastar até aquele valor, porque senão o que é que eu vou ter que fazer? Se calhar fazer aquilo que nós vamos falar a seguir, que é as estratégias de poupança que eu posso fazer associadas a uma conta à ordem do menor. O que é que diria sobre isto? Qual é que é a sua opinião sobre isto? Há várias estratégias, como é natural. Há pessoas que, neste caso os pais, os representantes, que indicam que é necessário manter a segurança total das aplicações, ou seja, fazer um seguro de capitalização, capital garantido, fazer um depósito a prazo, fazer um certificado de aforro, por exemplo, que é possível, em conta menor, ou até um PPR, de risco mais baixo. Mas depois também já há outra vertente, que é, e que pode ser necessário, que antigamente fazia-se muitas aplicações na conta dos pais associadas ao filho, hoje em dia já é possível fazer nas contas dos filhos, porque já há bancos que possibilitam fazer outro tipo de investimentos. Por isso, criar uma estratégia de investimento, de poupança e de investimento é necessária e é, digamos, penso eu, obrigatória. Eu não gosto de palavra muito obrigatória, mas acho que é mesmo... Para incutir desde cedo, não é? Acho que a ideia será esta. E Vítor, é importante aqui referir que quem faz, neste caso, associado a uma conta menor, não é o menor, mas sim o representante legal. Não é? Exatamente. Portanto, é importante quem toma a decisão, de facto, são os representantes legais, são os que dão a ordem de compra ou de aplicação, são eles que decidem qual a aplicação a fazer. Claro que a partir de uma certa idade, o menor já pode ter algum interesse. Aliás, todos nós temos a referência, um lugar comum quase do Warren Buffett, que começou a investir na adolescência, portanto,
Portanto, é natural que hoje em dia também já cada vez nota-se, eu tenho notado cada vez mais interesse dos menores em quererem, por exemplo, já terem acesso a algumas aplicações, por exemplo, comprarem ações, até Isso ETFs, é verdade, isso é bem verdade. Noto isso. É bem verdade porque eu também dou formações e há muito isto, que é as crianças querem saber, já falam em ações, em fundos de investimento. Também é preciso ter cuidado nesta matéria, não é? Porque nós temos muita informação e é preciso os pais, neste caso, através da conta, terem um controle muito rigoroso quando falamos disto, não é? Sem dúvida. Daí eu ser um defensor do plano e de manter o plano. Portanto, um plano financeiro, uma política de investimento, o que seja, por mais simples que seja, escrever uma política de investimento, estipular um conjunto de objetivos de investimento, eventualmente até objetivos de retorno e de risco, ter consciência das preferências, dos objetivos, neste caso, questões da liquidez, a questão do horizonte temporal. Eu costumo dizer que os menores têm tempo. Portanto, havendo possibilidade de haver uma poupança, digamos, um reforço da carteira ou da conta periodicamente e tendo um horizonte temporal longo, não demasiado longo, como dizia Keynes, não é? Que no longo prazo estamos todos mortos, mas a 10, 15, 20 anos acho que é essencial ter esse plano e ter essa cadência de investimento. Sem dúvida o conhecimento, que é fundamental, não é? Sim, Vítor, obrigada. Muito obrigado. Obrigada. É desta forma que terminamos o programa de hoje, mas já sabe, tenho que lhe deixar as minhas dicas habituais. Falar com as crianças sobre dinheiro é muito importante. Atribua-lhe uma mesada ou uma semanada para gerir, estabeleça objetivos de poupança com a criança e a conta menor, leve o seu filho ao banco para ele acompanhar a evolução financeira. E já sabe quanto consigo na próxima semana, mas deixamos-lhe sempre o e-mail habitual, finançasacontar@portocanal.pt. Quanto consigo, até lá!